Bem-vindos ao canal 33 Tarô e Espiritualidade. Eu vou realizar uma leitura intuitiva a respeito do que vocês estão vivenciando, tá? E para isso eu vou utilizar os decks da esquerda, eles vão falar sobre o seu momento, e os decks da direita sobre a pessoa ou situação que vocês estão lidando. E ao final eu vou tirar uma carta conselho para essa situação que vocês podem estar vivenciando. Eu vou iniciar tirando umas cartas com o baralho da Maria Padilha. Padilha, qual conselho, orientação para os consulentes que se identificarem com essa leitura? 3 cartas para o momento que eles estão vivenciando. Caiu a carta, né? O consulente. Viagem ou mudança de vida. E a carta separação. Vamos tirar a carta, as cartas que vão retratar a pessoa ou situação que vocês estão vivenciando, né? Vem uma confirmação aqui, ó, falando realmente sobre a separação. E aí essa separação, ela pode estar falando sobre o setor amoroso, pode ser profissional, pode ser algum laço de amizade. Veio a carta traição. Mais uma carta. E a carta consulente. Uma das cartas que saíram, né, vem falando aí, retratando uma situação que está falando sobre uma mudança, né, de vida aí na situação de vocês. Então, se for relacionado a emprego, pode ser uma finalização de algum contrato de trabalho, uma mudança de carreira. Se for no âmbito amoroso, pode ser a separação aí de um namoro, noivado, ou mesmo um casamento, né, um compromisso mais formal. As cartas que vêm com a situação, né, né, que vocês estão vivenciando, ela vem reforçando aqui, né, saiu nos dois decks, saiu a carta separação, falando realmente sobre esse rompimento, né, confirmando essa questão, né, e vem novamente a carta do consulente mostrando que realmente essa situação está vinculada ao consulente. Essa traição aqui não necessariamente precisa ser uma traição com uma outra pessoa, pode ser que o consulente se sentiu traído pela forma como foi tratado, pela ação da outra parte. Às vezes, por exemplo, num emprego não tem um reconhecimento, às vezes se dedica à empresa e não vê aquele seu esforço, né, sendo reconhecido, e ele se sente traído. E às vezes, por exemplo, chega alguém que tem, né, que acabou de entrar na empresa e às vezes é muito mais recompensado, muito mais reconhecido, e isso pode gerar, né, um sentimento de traição, porque a pessoa às vezes se dedicou àquela empresa e não vê esse retorno, né, não tem essa reciprocidade. O mesmo no caso
se for uma relação amorosa, né? A pessoa vê ela dedicando a vida para outra, às vezes mudando, né, toda a vida dela em função daquela pessoa e não vê esse retorno. Então, realmente vem falando sobre essa separação, que quem se identificar com essa leitura pode estar vivenciando. Vamos utilizar agora o baralho cigano. Três cartas para os consulentes que se identificarem com essa leitura. As cartas podem servir de aconselhamento, direcionamento, ou às vezes até um alerta para essa situação daqueles que ressoarem com essa leitura. É a carta do cigano. Mais duas cartas. Essa é a carta das estrelas e a carta dos ventos. Utilizar o baralho cigano agora também para outra parte. Veio o aliado. Acabou saindo uma carta a mais, mas nós vamos aceitar. Saiu a carta da espiritualidade, do aliado, as transformações e a carta dos peixes. Vocês iniciam aqui, né, com a carta do cigano. O que eu sinto aqui é o povo cigano, né, que vem trazendo essa energia para vocês não perderem a fé, né? Vem aqui nas cartas, né, as borboletas, esse caminho aqui que vocês veem ao longe, né, no horizonte aí, sem saber onde que ele vai dar. Então, falando para vocês aí, para vocês não se desesperarem, né? Não se sentirem aí amedrontados com essas transformações que vocês estão vivenciando, né? O caminho, às vezes, é desconhecido, mas para vocês se apegarem aí à fé, né? Às energias que vocês têm afinidade, né? Com as entidades aí que vocês têm afinidade, para vocês saberem que tudo na vida é transformação, né? E realmente essa transformação ela pode assustar. Mas se vocês tiverem fé, estiverem aterrados, você vê aqui que ele está com os pés descalços, quer dizer, vocês precisam de ter firme as bases de vocês, né? Saberem reconhecer o valor que vocês têm, a origem que vocês vêm, os princípios que vocês têm, né? Para poder seguir por esse caminho. E por mais que às vezes pode ser que nesse momento agora, né, como pode estar muito recente para alguns, vocês não estão conseguindo visualizar. Mas isso, na verdade, aqui vem a carta das estrelas, eu sinto aqui como um desejo atendido, né? Algo melhor que está saindo. Aqui nesse baú aqui, né? Um tesouro que está saindo. Então, o universo liberando para vocês uma nova possibilidade. Por merecimento, às vezes a gente não consegue, às vezes no início, entender que determinadas pessoas ou situações saem da nossa vida, mas aquilo ali é algo que é para o nosso bem. Só que a gente às vezes não consegue entender isso, né? Mais lá para frente, a gente consegue, a hora que olha para trás, fala, poxa, essa situação, se eu tivesse permanecido, seria pior, não estaria me fazendo bem. Então, vem o universo mostrando que isso é a espiritualidade cuidando de vocês, né? O desejo de vocês sendo atendido.
A carta aqui, né, dos ventos, com a energia de Yansan, vem só reforçar essa questão desse vento das mudanças aqui, dessas transformações, né? E mais uma energia aqui, né, para aqueles que têm afinidade com as energias, né, dos orixás, mostrando essa transformação. Yansan é o orixá da transformação, da transmutação. Então, convidando vocês a guerrearem, né, não ter o medo, né, a não permitir que essa situação paralise vocês. Vocês têm uma jornada aí pela frente, né? E a espiritualidade vem aqui, tanto a egrégora cigana quanto a dos orixás, com a energia de Ansan aqui, estão nos caminhos de vocês. Então, assim, peçam proteção, peçam força para vocês poderem passar por essa situação. Vem a carta aqui, né? Com a energia que vocês estão lidando, carta do aliado, da espiritualidade, da transformação e da matéria. Essa questão da carta da espiritualidade junto com o do aliado vem me mostrar que é um desejo atendido pela espiritualidade. Às vezes, intimamente, a gente não quer determinada situação, só que por N situações aí, por cotidiano, por às vezes ir vivenciando um dia após o outro aí, sem mais no automático, a gente às vezes nem percebe, mas no íntimo, a gente já não está satisfeito com aquela situação. E a espiritualidade vem mostrando que isso que vocês estavam vivenciando não era para vocês, seja um trabalho, seja um relacionamento. Existem coisas melhores para vocês. Então a espiritualidade vem removendo, vem fazendo essa transformação. Mais uma carta aqui, né, a carta da foice, né, nesse deck aqui, ela vem como as transformações, reforçando isso que eu já havia falado nas anteriores. É realmente necessário limpar esse terreno. E às vezes vocês estão sendo impedidos de crescer, de usufruir tudo aquilo que vocês merecem, porque estão numa situação, às vezes numa zona de conforto, às vezes trabalhando na mesma empresa por muito tempo, sem conseguir ter às vezes a coragem de mudar, de fazer uma nova escolha, né? De às vezes é uma mudança de carreira, vocês estão um pouco apreensivos. E é plenamente aceitável, por quê? Porque onde vocês estão, por pior que seja, vocês conhecem. Só que o que a espiritualidade está querendo mostrar aqui para vocês é que vocês não precisam ter medo, que a espiritualidade está presente no jogo aqui, mostrando que essas transformações são necessárias. E o que vocês vão receber são coisas mais abundantes do que o que vocês estavam vivenciando, né? Mais uma vez aqui, né? Nos dois decks aqui vem o baú aqui mostrando, né? Essas riquezas, essa abundância, né? Que vai estar presente aí nos caminhos de vocês. Então, realmente, é vocês se apegarem à espiritualidade, confiarem principalmente em vocês. Porque a espiritualidade, ela nos auxilia, nos dá força, porém, o passo, né? É nosso, a caminhada é nossa. Nós é que precisamos evoluir. Eles nos auxiliam quando o fardo às vezes está um pouco pesado demais, mas a iniciativa, o colocar a mão na massa depende de nós. Vou tirar as cartas aqui do tarô, para dar continuidade à leitura. Tarô, 3 energias para os consulentes que ressoarem com essa leitura. Saiu 10 de copas. Mais 2 energias. 10 de paus. E 4 de paus. Três energias para a situação que os consulentes estão vivenciando. Muitas cartas. Mais uma carta. Ainda caíram muitas cartas.
Tarô, mais uma carta para fechar. Okay. Vocês saíram aqui com 10 de copas, 10 de paus e 4 de paus. Vem mostrando aqui, né, a felicidade plena, né? É o que está após, né, o arco-íris aqui, no final do arco-íris, né? Esse pote de ouro que vocês hoje não estão conseguindo visualizar. Vocês vão precisar trilhar esse caminho, ainda incertos, na dúvida do que vai vir, mas com a promessa aqui de que vocês estão saindo de uma situação que era árdua, que tinha um fardo muito grande para carregar. Então, é hora de vocês deixarem esse fardo para trás, né? É hora de tirar esse peso que não leva vocês para lugar nenhum, né? Que impedem vocês de caminhar, que dificultam essa caminhada, que atrasam essa jornada aí de vocês. Então, realmente deixar isso para trás para vocês poderem comemorar com uma situação mais estável, né? Ainda pode demorar um pouco, como eu falei, é um processo. E vocês é que vão construir isso daqui, né? Esse novo, com todas as vivências que vocês já tiveram, vocês vão saber fazer escolhas melhores, vão saber o que é para vocês e o que não é, o que vocês merecem e o que não. Até que ponto vocês devem ceder ou não. Na outra parte vem aqui mostrando, né, o 7 de ouros, o que eu sinto nessa energia, como uma das partes sempre entregando para o outro, porém não recebendo de volta, como se o outro tivesse tudo isso daqui para poder ofertar, mas não ofertasse, preferisse ficar sem ter essa contrapartida, né? Sem oferecer o amor, aí seja o trabalho, seja o reconhecimento, o que for. Então, o outro possuía várias coisas e vocês foram se doando tanto que no final ficaram sem nada. Então, realmente, vem mais uma vez aqui, né, energia aqui, pedindo para vocês fazerem essa transformação. É hora de mudar isso daqui. Uma relação onde não há reciprocidade, seja de família, relacionamento amoroso ou profissional, não é justo, não é equilibrado. E se não existe equilíbrio, a parte que está cedendo mais, ela vai se enfraquecendo, ela vai se deteriorando, ela vai se apagando como se fosse uma chama. Então, assim, não é isso que vocês merecem. É a hora de vocês olharem mais para vocês. Vocês já se doaram tanto, vocês têm capacidade. Ao invés de ofertar isso para o outro que não devolve isso na mesma moeda, não tem esse retorno e para vocês não veem essa contrapartida, vocês têm que perceber que vocês são capazes de gerar, vocês são capazes de nutrir. Então, nutram-se a si mesmo, ao invés de ficar ofertando e não tendo esse retorno, porque senão vocês vão continuar aqui com essas copas aqui, né, vazias, esperando que alguém venha preencher, né, ficando nessa tristeza, nessa solidão. Não é justo. Então, pegue essa copa, ao invés de esperar que alguém preencha, nutra-se de amor próprio, se valorize, reconheça o seu potencial e abandone realmente de vez isso, por pior que seja a incerteza do que vem pela frente, pior é vocês permanecerem tristes e se apagando dia a dia aqui. O Ás de Paus vem falando sobre uma ideia, né? uma novidade aí. Vocês têm que perceber que vocês têm o mundo nas mãos para conquistar. A espiritualidade está presente na vida de vocês. Basta vocês acenderem isso. Vocês podem, por tudo de negativo que estão vivenciando, podem ter se afastado um pouco. Então, se conectem com aquelas entidades, com seres que vocês têm afinidade. Peçam ajuda para poder aliviar esse fardo que vocês estão carregando. E para vocês entenderem que com a espiritualidade vocês são capazes de conquistar o mundo, conquistar aquilo que vocês merecem. Para finalizar, vamos tirar uma carta conselho. Uma carta conselho para os consulentes que ressoaram com essa leitura.
Continuar não caindo, eu vou cortar e vou tirar a primeira. Vem a carta aqui, nostalgia, né? Foque no aqui e agora. Então, você vê que a pessoa tá com o mesmo semblante aqui, dessa carta aqui do 6 de copas, né? Triste, né? Pensando aí em tudo que tá de negativo, de ruim, e esquecendo de viver o presente, né? Então, é hora de vocês deixarem esse passado para trás, reconstruir, né? Construir um novo futuro aí. Vocês têm uma estrada pela frente, né? Se conectar com os guias e mentores de vocês e entenderem que o que vocês têm que vivenciar é o aqui e agora. Se vocês querem construir um cenário novo, uma situação diferente, começa hoje, né? Para vocês no futuro estarem comemorando, estarem celebrando essa conquista que vai vir de vocês mesmos, do potencial que vocês têm. Então é hora realmente de focar no aqui e agora para construir aquilo que vocês desejam, né? As cartas vêm mostrando aqui que isso é possível, mas as oportunidades, né, elas estão aí, porém, elas estão presentes, mas elas não se materializam se vocês não colocarem a mão na massa, né, não derem o primeiro passo. Então é a hora realmente de fazer essa mudança, né? Aceitar essa separação. E essa separação, às vezes, ela pode nem ter ocorrido, às vezes é a separação de um modo de vida, de como vocês viviam, né? Como vocês vinham vivenciando aí o dia a dia de vocês. Talvez seja uma percepção nova, um olhar novo para as situações, um olhar novo para vocês mesmos. Que às vezes vocês sempre esperaram pelo outro, que o outro olhasse, que o outro enxergasse, sendo que vocês mesmos não conseguiam se reconhecer no espelho. Por quê? Porque vocês foram fazendo tantas coisas no automático que foram se perdendo, que foram se apagando. Então é hora de olhar no espelho novamente e se enxergar, em perceber o quão maravilhoso vocês são, o quão forte vocês são, o que vocês já vivenciaram. Olhar para trás é bom? Para a gente poder saber tudo que a gente vivenciou e perceber quão forte nós somos, porque hoje nós estamos aqui. Nós, por mais batalhas, né, que nós tivemos que travar aí, por situações que lá na época a gente achava que era impossível sair, nós saímos. Ainda que com alguns arranhões, com algumas marcas, fazem parte do crescimento. Então, olhe para trás, sim, para poder saber como vocês são fortes, para poder saber como vocês são abençoados e podem fazer a vida de vocês se tornar mais abençoada ainda. Para isso é necessário fazer essas transformações, fazer essas mudanças e cortar aquilo que não agrega mais, aquilo que hoje só atrapalha o desenvolvimento de vocês.